Questão 35. Encontre equações para a reta tangente e para a reta normal a curva no ponto dado. Ou seja, obter a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 0 e 2. Equação da reta tangente e da reta normal. Bom, a reta tangente não é novidade para a gente, né? Vamos pensar aqui inicialmente, equação da reta tangente. Conforme a gente vem discutindo aí nos exercícios anteriores, a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a f de a é dada por y menos f de a é igual a f' de a que multiplica x menos a. Isso aqui não é novidade para a gente, é o que a gente vinha trabalhando aí nos exercícios anteriores. Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a é dada por essa relação. Bom, agora vamos pensar na reta tangente, na reta normal, melhor dizendo, na reta normal. Vamos lá, vou fazer um esquema aqui, ó. Suponha que esse aqui seja o gráfico da função f. Aqui está o ponto de coordenadas a e f de a. O ponto de coordenadas a e f de a. E aqui a reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a. Pronto, a equação da reta tangente. A reta tangente, né? O que é a reta normal? Pessoal, a reta normal é uma reta perpendicular à reta t aqui no ponto de coordenadas a e f de a. Então seria algo mais ou menos assim. Aqui está a reta normal. A reta tangente, a reta normal. Mas, professor, qual é a equação da reta normal? A equação da reta tangente é essa aqui. E a equação da reta normal? Como é que a gente vai proceder? Qual é a equação da reta normal? É o seguinte, pessoal, olha só. Primeira providência. Existe uma relação em geometria analítica que diz o seguinte: se duas retas são perpendiculares, então o coeficiente angular de uma é inverso negativo da outra. O que eu quero dizer com isso? Ó? Se a reta T e a reta N são perpendiculares, então o coeficiente angular da reta N é o inverso negativo do coeficiente angular da reta T. Tá? Isso da geometria analítica, lá do terceiro ano que a gente aprende. Duas retas são perpendiculares, então o coeficiente angular de uma é o inverso negativo da outra. Ora, o coeficiente angular da reta T é exatamente o f' de a. O coeficiente angular da reta tangente é o f' de a. Logo, o coeficiente angular da reta normal vai ser o quê? Menos 1 sobre f' de a. Em vista disso, a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a é dada por y menos f de a igual a menos 1 sobre f' de a que multiplica x menos a. Pronto, aí, ó. Organizamos o nosso problema e até fizemos uma revisão, né? Equação da reta tangente, equação da reta normal. É sempre assim que funciona, tá? A menos que... pessoal, um detalhe interessante aqui. A menos que o f' de a for zero. Se o f' de a for zero, isso aqui não funciona, tá? Se o f' de a é zero, significa que a reta tangente é horizontal. A reta tangente é horizontal, tá? Por que não vai funcionar? Porque aqui a gente teria uma divisão por zero. Divisão por zero não pode ocorrer, tá? Então, essa relação aqui só é válida se o f' de a for diferente de zero. Mas se o f' de a for igual a zero? Se o f' de a for igual a zero, a reta tangente é uma reta horizontal. Muito bem. E a reta normal vai ser perpendicular à reta tangente e, portanto, vai ser uma reta vertical. E toda reta vertical é da forma x igual a constante, onde essa constante é a abscissa de um ponto por onde ela passa. Bom, essa reta normal passa por esse ponto aqui, olha, de coordenadas a e f de a. Ou seja, a equação da reta normal, então, nesse caso, vai ser x igual a a. Olha que bacana, tá bom? Então, se a reta tangente não for horizontal, você pode usar essa relação. Se ela for horizontal, a reta normal vai ser da forma x igual a a, tá? Onde a é a abscissa do ponto dado no problema, né? No ponto dado aqui no problema. Muito bem. Vamos lá. Então, conforme você está observando, eu preciso calcular o f' de a, porque o a é zero e o f de a é 2. Então, observe, eu estou precisando calcular, para escrever tanto essa equação quanto essa, do f' de a. Então, vamos lá. Olha para a função f e vamos derivar essa função. f' de x vai ser igual
a derivada de x a 4 pela regra da potência, isso vai dar 4x ao cubo, mais 2 vezes a derivada da função e elevado a x. A derivada da função exponencial é ela mesma, 2 vezes e elevado a x. Pronto. Aqui está f' de x. O que eu preciso? Eu preciso do f' de 0, f' de a, e o a aqui no caso é 0. F' de 0 vai ser igual a 4 vezes 0 ao cubo, mais 2 vezes e elevado a 0. Pouco mais, f' de a, de 0, melhor dizendo, né? Vai ser igual a essa parcela aqui vai dar 0, mais e elevado a 0 dá 1 vezes 2 dá 2. Portanto, o f' de 0 é igual a 2. Pronto, agora eu já tenho condições de escrever a equação da reta tangente e a equação da reta normal. A reta tangente fica assim, y menos o f de a, que é 2, igual f' de a, ou seja, f' de 0, que também é 2, que multiplica x menos o a, que é 0. Pouco mais, y menos 2 é igual, aqui vai ficar x menos 0 dá x, vezes 2, 2x. Ou seja, y é igual a 2x mais 2. Pronto. O que é y igual a 2x mais 2? Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 0 e 2. Agora a equação da reta normal. Y menos o f de a, que é 2, é igual a menos 1 sobre f' de a, ou seja, f' de 0, que é 2 também, então vai ficar menos 1 sobre 2, que multiplica x menos o a, que é 0. Bom, então y menos 2 é igual a x menos 0 dá x, menos meio vezes x vai dar um menos x sobre 2. Pouco mais, y é igual a menos x sobre 2, o menos 2 para o segundo membro, mais 2. O que é y igual a menos x sobre 2 mais 2? É a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto de coordenadas 0 e 2. Acabou. Questão 36, mesma linha de raciocínio da questão 35, pessoal. É obter a equação da reta tangente e da reta normal ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0. Então aqui está a equação da reta tangente e a equação da reta normal. Tá? No caso aqui, o a é 1, e o f de a é 0. Aqui está o a, aqui está o f de a. Tá? O que está faltando eu calcular é o f' de a. Bom, ou seja, o f' de 1. O f' de 1, porque o a é 1. Já vamos fazer o seguinte, já vamos substituir esses valores aqui, o a e o f de a. Vai ficar assim, ó, y menos o f de a, que é 0, igual f' de a, ou seja, f' de 1, que multiplica x menos a, ou seja, x menos 1. E aqui vai ficar como? Ó, y menos o f de a, que é 0, é igual a menos 1 sobre f' de a, que no caso é 1, que multiplica x menos 1. Muito bem. Agora sim, conforme você está observando, eu preciso calcular o f' de 1, a derivada da função f no ponto de abscissa 1. Muito bem. Então, olhe para a função f, que é essa aqui, e vamos escrever sua derivada, né? A derivada da função f, pela regra da potência, é a seguinte. A derivada de x ao quadrado é 2x, menos a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Pronto, aqui está a função derivada. Eu preciso calcular o f' de 1, substitui aqui o x por 1. f' de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 4 vezes 1. Vezes 1 ao cubo aqui, né? Vezes 1 ao cubo. F' de 1, então vai ser igual 2 vezes 1 dá 2, menos 1 ao cubo dá 1, vezes 4 dá 4, né? Finalizando, o f' de 1 é igual a 2 menos 4, menos 2. Menos 2. Muito bem. Então, já sei que o f' de 1 é menos 2, agora a gente finaliza, né? Y menos 0 é o próprio y, igual f' de 1 menos 2, que multiplica x menos 1. Faz distributiva, y é igual a menos 2 vezes x vai dar menos 2x, e menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então, y igual a menos 2x mais 2, y igual a menos 2x mais 2, é a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0. Agora a reta normal, y menos 0 dá y,
igual a menos 1 sobre o f' de 1, que é menos 2, que multiplica x menos 1. Então, o y vai ficar... Aqui vai ficar mais meio, né? Meio vezes x vai dar x sobre 2. E depois meio vezes menos 1 vai dar menos meio. Então, y igual a x sobre 2 menos meio é a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0.